Na Europa durante a Idade Média, os hunos avançam para o oeste, causando guerra e destruição por toda parte. O reino da Borgonha luta para sobreviver, e agora o rei precisa sair com seus homens para proteger as fronteiras. A região está coberta de neblina, então o exército avança com cautela. Eles chegam a uma aldeia e a encontram queimada, com todas as pessoas e animais mortos no chão. De repente um cavalo passa, revelando um soldado inimigo escondido. Esse homem dispara uma flecha contra o rei e foge antes que possam capturá-lo. O Marechal Hagen corre até o lado do rei, mas é tarde demais, ele já está morto. Um funeral é realizado mais tarde na capital. Hagen é dominado pela culpa e pensa sobre sua infância. Quando criança ele sobreviveu a um terrível ataque de uma besta com apenas algumas cicatrizes, e o rei o acolheu sob sua proteção. Mais tarde, enquanto Hagen está treinando, a princesa Kriemhild o assegura de que não foi culpa dele e que ele ainda faz parte da família. Logo, o príncipe Gunther assume o trono e convoca uma reunião para discutir a situação, já que o reino está cercado por inimigos. Eles estão desesperados por aliados, então Gunther decide que sua irmã se casará com o rei da Lombardia. Hagen leva a notícia para Kriemhild, e ela concorda em cumprir seu dever sem hesitar, mas é fácil perceber que isso a machuca. Naquela noite, durante uma tempestade, 11 homens armados são vistos acampando perto dos portões. Quando Hagen vai até a muralha para observar melhor, ele vê uma sombra que sussurra: "Eu conheço suas cicatrizes", antes de desaparecer. Pela manhã, o grupo atravessa o portão e os soldados imediatamente os cercam. Kriemhild os observa de longe e percebe que um desses cavaleiros muda de rosto. Gunther concorda em se encontrar com o líder e descobre que ele é Siegfried, príncipe de Cassanten. Os pais de Siegfried e Gunther costumavam ser aliados nas antigas guerras. Para surpresa de todos, Siegfried desafia Gunther para um duelo. Os guardas imediatamente o cercam para proteger Gunther e Siegfried concorda em ficar como hóspede em vez disso. Em particular, Kriemhild conta a Hagen o que viu e se pergunta se aquela pessoa é um antigo, um ser maligno que assombra os sonhos das pessoas. Ela acha que seu irmão deveria ter mandado o grupo embora. Naquela noite, Hagen fica de olho nos hóspedes. Uma figura encapuzada sai do grupo e anda pela cidade, então Hagen a segue. Ele consegue encurralá-la em um beco, mas quando toca em seu ombro, a forma desaba em um monte de sacos. Enquanto isso, Siegfried bebeu tanto que vai para a rua vomitar. Hagen se aproxima dele e diz para ele deixar o reino. Depois, Hagen vai para a cama e continua tendo pesadelos. Ele vê o hóspede misterioso no estábulo cercado de sangue, e diz que não tem medo, explicando que os antigos tiraram tudo dele, inclusive o medo. O ser diz que conhece as cicatrizes de Hagen e como ele as conseguiu, desencadeando uma lembrança de infância sobre a perda de seus pais durante um ataque de dragão. Pela manhã, Hagen descobre que o ser encapuzado foi visto nos estábulos pelos criados e que alguns cavalos foram encontrados mortos. Os sobreviventes estão em pânico, e Kriemhild tenta acalmar seu amado cavalo, mas ele arrebenta a corda e foge. Hagen e Kriemhild montam em outros cavalos e vão atrás dele. Uma perseguição se desenrola pela floresta até que o cavalo para no rio para beber água. Kriemhild se aproxima dele e tenta acariciá-lo, mas o cavalo se assusta novamente e machuca a mão dela antes de fugir. Hagen cuida do ferimento dela enquanto ela admite que não está feliz com o casamento que se aproxima. Algum tempo depois, Siegfried conta a Gunther que está viajando porque a rainha das Valquírias, Brunhild, o chamou em um sonho. Dizem que ela tem o poder de lançar feitiços sobre homens do mundo inteiro sem precisar encontrá-los. O momento é tenso, mas de repente Siegfried ri, dizendo que a história é uma brincadeira. Ele também reclama da falta de mulheres à mesa. À noite, Siegfried rompe no quarto de Kriemhild. Ele diz a ela que é bonita, mas Kriemhild responde que ele não tem respeito e o chama de alma perdida, obrigando-o a sair. Enquanto isso, Hagen diz a Gunther que não acha que o casamento seja uma boa ideia e garante que o exército deles é forte o suficiente. Gunther confia nele e concorda em cancelar o plano. Ele também está preocupado com a história de Siegfried porque não acha que tenha sido uma mentira. Na manhã seguinte, Gunther informa Kriemhild que ela não precisa se casar, e ela o abraça de felicidade. A rainha diz a Hagen que sua filha estava pronta para fazer um sacrifício pelo reino, e se pergunta se Hagen também seria capaz disso. Mais tarde, Hagen está treinando com seus soldados quando Siegfried aparece com seus homens para treinar também. A briga deles parece mais uma luta de rua do que um combate entre cavaleiros treinados. Siegfried esquece que não é de verdade e espanca um de seus homens. Então os outros precisam tirá-lo de cima enquanto ele ri como um maníaco. Então ele pede aos soldados locais um novo oponente, e Hagen se adianta. Quando Siegfried lança uma lança contra ele, Hagen a pega facilmente. Hagen diz a ele que estão treinando para a guerra, então Siegfried deveria levar sua brincadeira para outro lugar. O momento é interrompido pela chegada de um cavalo com um corpo morto. Olhando mais de perto, percebe-se que é um homem de um assentamento próximo à fronteira, e que foi encontrado esfaqueado até a morte. Momentos depois, Gunther é informado de que os saxões e os dinamarqueses se voltaram contra eles. A capital está segura por enquanto, mas o resto da Borgonha vai queimar. Gunther está tão desesperado por aliados que ordena a Hagen que se alie ao grupo de Siegfried, mesmo que Hagen desaprove a ideia.
Quando Hagen vai procurar Siegfried, ele vê a figura encapuzada se esgueirando e encontra algumas coisas no chão que parecem fazer parte de um ritual. O ser encapuzado finalmente se revela como Alberich e insiste que sabe quem foi que deu aquelas cicatrizes a Hagen. Alberich explica que Siegfried lutou sozinho contra o dragão e o matou, depois se banhou em seu sangue, o que o tornou invulnerável. No entanto, uma folha caiu em suas costas e impediu que o sangue tocasse aquele pedaço de pele, então essa é a única fraqueza de Siegfried. Alberich foi contratado para forjar uma espada com os ossos do dragão. Ele grita com Hagen por ter deixado Siegfried ficar no castelo, dizendo que eles deram a ele o que ele procurava, uma família. Na capela, as orações de Gunther são interrompidas por Siegfried e seus homens. Ele coloca sua espada na mão de Gunther e diz que matará por ele. Quando Hagen vai procurá-los, encontra Gunther anunciando que Siegfried agora é um aliado. Mais tarde, Hagen vai se despedir de Kriemhild antes de partir para a guerra. Ela pergunta por que ele a salvou do casamento, considerando que o reino precisa de aliados, mas Hagen se recusa a responder. Kriemhild tenta mencionar os sentimentos entre eles e Hagen afirma que fez isso para proteger o reino, mas ela diz que o lar deles nunca estará seguro. No dia seguinte, o exército parte para a guerra. Quando eles param para acampar à noite, Hagen discute a estratégia com seus homens. Ele aponta que os saxões e os dinamarqueses são corajosos, mas carecem de disciplina, então eles devem aproveitar o caos deles. Siegfried está entediado e sai da reunião para descansar na floresta. Gunther se junta a ele e pergunta sobre a história da Valquíria, então Siegfried conta que a rainha desperta o guerreiro que há nele. No meio da noite, Siegfried cavalga e ataca o inimigo sozinho. Pela manhã, todos ficam chocados ao vê-lo voltar com a cabeça do rei saxão. Ele explica que os saxões estão vindo atrás dele e estão caóticos sem um líder, então eles devem aproveitar a oportunidade para enfrentá-los. O exército fica empolgado e segue Siegfried para a batalha, ignorando as preocupações de Hagen. Logo, uma batalha feroz começa na floresta. Hagen mata qualquer inimigo que se aproxime demais, mas está mais interessado em encontrar seu rei. Siegfried luta sem piedade e sem precisar de armadura, o que causa grande impressão em todos. Quando Hagen percebe que um de seus jovens soldados perdeu o capacete e está prestes a ser morto, ele avança e rapidamente mata o atacante antes de passar seu próprio capacete para o amigo. A luta continua com ambos os exércitos perdendo soldados por toda parte. Hagen vê que seu melhor arqueiro foi cercado e tenta ajudar, mas um grupo de inimigos também o cerca. Ele só pode assistir enquanto o arqueiro é esfaqueado até a morte. Essa distração permite que um oponente acerte Hagen no rosto, fazendo com que ele perca o olho esquerdo. Hagen imediatamente derruba o atacante, apenas para desabar em seguida. O rei dinamarquês está vindo em sua direção enquanto Alberich observa de seu canto. Siegfried de repente salta e mata o rei também antes que ele possa alcançar Hagen, que desmaia. Quando eles retornam à capital, a multidão aclama o nome de Siegfried, grata por ele ter trazido a vitória. Siegfried se joga sobre eles aproveitando toda a atenção. Enquanto isso, Kriemhild está cuidando de Hagen, que ainda está inconsciente. Sentindo-se frustrada, ela vai procurar Siegfried e o encontra bebendo. Ela o repreende por atrapalhar o luto pelos mortos, mas Siegfried diz que a morte faz parte da guerra. Ele acha que guerreiros caídos não deveriam ser homenageados com silêncio. Eles deveriam ser celebrados. Quando ele pergunta sobre Hagen, Kriemhild admite que ele pode estar morrendo, então Siegfried diz que Alberich pode ajudá-lo. Momentos depois, Alberich cuida dos ferimentos de Hagen, desenhando um símbolo misterioso em seu corpo enquanto revela a verdade. Acontece que a história de infância de Hagen era uma mentira. Hagen vem de outro reino, que foi atacado e conquistado pelo pai de Gunnar. Seus pais haviam sido mortos e Hagen ficou preso no fogo. O dragão que apareceu na verdade salvou Hagen, pegando-o em suas garras e voando com ele, o que explica as cicatrizes. O rei mais tarde usou o dragão para encobrir o que realmente aconteceu. Quando Hagen finalmente acorda, ele visita os túmulos dos soldados caídos. Siegfried diz a ele que não se arrepende de nada. Mais tarde na sala do trono, Kriemhild encontra Siegfried, que diz que impérios sempre colapsam e que não valem a pena lutar por eles. É por isso que ele nunca quis o trono de seu pai. Kriemhild, na verdade, fica impressionada com a falta de necessidade de poder dele. Enquanto troca o curativo de Hagen, Kriemhild admite que é grata a Siegfried por ter salvado a vida de Hagen. No entanto, Hagen acha que Siegfried está dando falsas esperanças às pessoas. Kriemhild aponta que uma esperança falsa pode ser melhor do que nenhuma esperança. Nos dias seguintes, Hagen fica de coração partido ao ver Kriemhild e Siegfried passarem muito tempo juntos. Certa manhã, eles cavalgam até a floresta e admiram as ruínas das antigas guerras. Kriemhild pergunta por que Alberich segue Siegfried, então ele explica que Siegfried matou o mestre de Alberich. Ele também conta a história do dragão. Siegfried tornou-se aprendiz de ferreiro porque seu pai queria que ele aprendesse disciplina. No entanto, o ferreiro o enviou para o vale esperando que ele nunca mais voltasse. Após semanas vagando, Siegfried encontrou um dragão adormecido e achou que aquele era o momento mais bonito de sua vida. Kriemhild não consegue entender por que ele o matou então, mas Siegfried se recusa a responder. No caminho de volta, Kriemhild continua ouvindo uma voz chamando seu nome.
Siegfried diz para ela ignorar, mas Kriemhild se vira e vê o corpo de seu pai coberto de vinhas. Ela foge horrorizada, e quando Siegfried a segue, ela admite que está começando a esquecer o rosto do pai. Ele tentou vendê-la para um estranho, e por um tempo, ela o odiou por isso. Ela tem um colapso e Siegfried a conforta. Eles acabam se aproximando e ficando íntimos. Depois que adormecem, Siegfried tem um pesadelo, e quase mata Kriemhild, mas acorda a tempo. Enquanto isso, os hunos continuam avançando para o oeste sob a liderança de Etzel, espalhando morte e destruição por onde passam. Gunther é informado de que a Lombardia caiu e está desesperado por mais aliados. Lembrando-se da história de Siegfried, ele conclui que devem entrar em contato com a rainha Brunhild da Islândia. Um membro do conselho leva essa notícia a Hagen, desaprovando a ideia. Brunhild faz parte dos antigos que usam magia negra e foram expulsos da terra. O membro do conselho explica que Gunther ouviu a rainha em seus sonhos e acha que é um truque de Alberich, então o trancou. Hagen vai ver Alberich e promete libertá-lo se ele compartilhar informações sobre a rainha Valkyria. Alberich explica que Brunhild é invencível, e Siegfried se sentiu atraído por isso. Ele continuava ouvindo a voz dela em seus sonhos, então decidiu visitá-la. A rainha simpatizou com ele e eles passaram um ano juntos. Mas um dia, Siegfried desapareceu sem dizer uma palavra, e partiu o coração dela. Alberich acredita que Siegfried ainda a ama. Quando Hagen abre a cela para libertá-lo, Alberich já não está mais lá. No dia seguinte, Hagen diz a Kriemhild para não confiar em Siegfried, mas ela ignora o aviso, e anuncia que vai se casar com Siegfried para proteger o reino. Um preocupado Hagen leva a notícia a Gunther e pede que ele imponha uma condição. Durante o jantar, Gunther dá sua bênção ao casal, mas com uma condição. Siegfried deve guiá-lo até a Islândia para que Gunther possa pedir a rainha em casamento. Assim, as Valquírias também se tornariam suas aliadas. Siegfried fica furioso, mas não tem escolha a não ser concordar. Logo, Gunther e seus homens partem em um navio. Os primeiros dias de navegação são calmos, mas eventualmente o frio começa a dificultar as coisas para eles. Numa noite, uma tempestade os pega de surpresa, e a tripulação luta para manter o navio sob controle enquanto Siegfried ri. Infelizmente o navio bate em algumas rochas e vários homens caem na água, incluindo Gunther. Hagen pula para salvar seu rei. Pela manhã, Hagen chega à costa e fica devastado ao encontrar os corpos de seus amigos. Pelo menos Gunther está bem, e eles se reencontram com um abraço. Depois de encontrar Siegfried e alguns sobreviventes, o grupo continua a jornada a pé. Eles viajam por dias até chegarem a uma área com neblina. Lembrando-se das regras de sua última visita, Siegfried faz todos largarem as armas. Soldados os cercam e Siegfried pede ao general Senua que o leve até a rainha. O grupo é amarrado e levado para um castelo sob um vulcão. Assim que atravessam o portão, os locais gritam com eles e começam a espancá-los. Colocam sacos sobre suas cabeças enquanto eles perdem a consciência. Quando Hagen acorda, o saco é retirado, e ele se encontra em uma sala grande com Senua. Ela explica que para conquistar a mão da rainha, Gunther terá que derrotá-la em batalha. Muitas pessoas tentaram no passado, e os crânios estão empilhados ali perto. Depois, Hagen tem permissão para ver Gunther, que está com uma espada que a rainha lhe deu. Ele explica que ela não é nada como dizem as histórias, e que terá que lutar contra ela. Enquanto isso, Siegfried recebe a visita da rainha Brunhild, que também lhe dá uma espada. Siegfried jura que veio apenas como guia e que vai se casar com a princesa, mas Brunhild ressalta que mesmo assim, ele veio. Algum tempo depois, o grupo se reúne do lado de fora do castelo, e Hagen repreende Siegfried por não tê-los avisado sobre as regras. Hagen quer ir embora, mas Gunther anuncia que quer ficar. Até mesmo Siegfried protesta, dizendo que nem ele consegue derrotar Brunhild. Gunther se recusa a mudar de ideia, então Siegfried chama Alberich para ajudar. Eles entram em uma caverna e Alberich tira o sangue de Siegfried cortando seu ponto fraco. Então ele empurra Hagen e Siegfried para debaixo d'água enquanto Gunther bebe o sangue. Ele começa a se contorcer de dor, apenas para suspirar aliviado quando a dupla se afoga. Acontece que Gunther ganhou temporariamente a força de Hagen e Siegfried. Depois, Gunther é preparado para a batalha pelos guardas. Senua o alerta de que, se o sangue dele tocar a neve, a rainha levará sua cabeça. Se o sangue dela tocar a neve, ela irá embora com ele. Então Gunther finalmente luta contra Brunhild, que se mostra uma excelente guerreira e rapidamente arranca seu elmo. Ele a surpreende bloqueando ou desviando de seus ataques, oferecendo uma boa luta. Após vários minutos de confronto, finalmente o sangue cai sobre a neve. Para surpresa de todos, vem de um corte na perna de Brunhild. Gunther imediatamente libera o poder para que Hagen e Siegfried possam acordar na caverna. Brunhild e seu exército se ajoelham, determinados a cumprir sua parte do acordo. Na hora de partir, Brunhild se despede de sua terra em lágrimas. Eventualmente o grupo retorna à Borgonha e Gunther fica arrasado ao saber que seu exército não conseguiu segurar as fronteiras, então os hunos destruíram a maior parte do reino.
Os soldados estão desertando e os homens das aldeias se escondem para evitar serem recrutados. Como precisam urgentemente dos exércitos de seus aliados, é realizado um casamento duplo. Siegfried e Kriemhild estão felizes por se casarem, enquanto Brunhilde e Gunther parecem um pouco frios. Brunhilde não deixa o padre coroá-la e, em vez disso, coloca a coroa em si mesma. Mais tarde, enquanto todos se preparam para a batalha, Brunhilde lida com sua frustração atacando Siegfried. Ela o espanca na frente de todo o exército antes de gritar de raiva. Na noite anterior à grande batalha, Hagen percebe que seus soldados estão com medo e sem esperança. Ele faz um discurso para enchê-los de esperança, dizendo para seguirem a rainha porque ela irá protegê-los. Pela manhã, o exército vê o vulcão de Brunhilde entrando em erupção à distância, e considera isso um bom sinal. Quando a batalha começa, Brunhilde avança na frente e ninguém hesita em segui-la. A luta é brutal e a morte logo toma conta de todo o campo, mas a liderança de Brunhilde ainda assim leva facilmente sua equipe à vitória. Etzel observa seu poder avassalador e não tem escolha a não ser recuar. À noite, uma grande festa é realizada para celebrar a vitória. Enquanto todos dançam e bebem, Brunhilde e Siegfried dançam muito próximos e acabam saindo juntos, o que é visto por Hagen. Na manhã seguinte, Hagen percebe que Brunhilde e Siegfried ainda estão flertando na frente de todos. Hagen se aproxima de Siegfried em particular e explica que vai tolerar isso no campo de batalha, mas Siegfried deve permanecer leal a Kriemhild quando voltarem. Siegfried o abraça e promete tratar bem a princesa. Nas semanas seguintes, o reino está feliz por estar em paz novamente e se concentra na reconstrução. No entanto, Siegfried está entediado e pede a Kriemhild para fugir com ele. Kriemhild recusa, dizendo que pertence àquele lugar. Mais tarde, Kriemhild pergunta a Hagen por que ele nunca se casou e ele insiste que tinha coisas mais importantes a fazer. Eles compartilham um momento doce, sabendo que nunca ficarão juntos. Na sala do trono, Gunther descobre que seu povo ainda está perdendo a esperança porque falta mão de obra para cuidar das fazendas. Siegfried se oferece para ajudar, mas Gunther odeia o fato de os locais gostarem mais dele e o repreende por interromper. Mais tarde, Gunther diz a Hagen que está preocupado com Brunhilde porque ela o ignora, mas olha para Siegfried com carinho. Ele pede a verdade sobre o que aconteceu, mas Hagen garante que eles apenas lutaram e venceram. Numa noite, durante o jantar, Siegfried é muito rude com um dos conselheiros e o incomoda até que ele vai embora. Gunther furioso grita com Siegfried e diz que ele ainda não se tornou parte da família de verdade. Quando Siegfried tenta começar uma briga, Hagen o impede. Mais tarde, Gunther vê Brunhilde saindo do castelo a cavalo e a segue. Na manhã seguinte, Gunther conta a Hagen que Brunhilde e Siegfried têm se encontrado em segredo. O povo continua a adorar Siegfried, mas ele vai e vem sem se importar com os sentimentos de ninguém. Gunther não quer que Siegfried destrua a família, então Hagen concorda em fazer o que o reino precisa. Enquanto isso, Siegfried pede desculpas a Kriemhild, mas continua se embriagando nas tavernas e arranjando brigas. Um dia, Hagen convida Siegfried para caçar e juntos eles abatem um cervo branco. Hagen tem várias oportunidades de matar Siegfried com um ataque surpresa, mas não tem coragem de fazê-lo. Em vez disso, ele entrega uma espada a Siegfried e pede uma luta justa. Ambos são grandes guerreiros e continuam lutando por vários minutos. Eles conseguem desarmar um ao outro, então passam a trocar socos. Após alguma luta, Hagen segura a cabeça de Siegfried debaixo d'água, mas Siegfried o apunhala na perna. A batalha continua e Siegfried derruba Hagen, então coloca sua espada contra o pescoço dele. Quando está prestes a matá-lo, Gunther surpreende Siegfried apunhalando-o em seu ponto fraco, finalmente tirando-lhe a vida. Então Hagen diz a Gunther para ir na frente, já que ninguém deve saber que ele esteve lá. Ele percebe que Albarik assistiu a tudo, mas quando se aproxima da sombra, só vê uma árvore. Hagen retorna à cidade com o corpo de Siegfried. Dizendo que o derrotou em um duelo, Kriemhild tem um colapso enquanto revela que está grávida. Em particular, Kriemhild também tem um colapso. Durante o funeral, Hagen defende o que fez para proteger o reino, mas se mostra aberto a ser punido pela princesa. No entanto, em vez de executá-lo, Kriemhild o amaldiçoa a viver o suficiente para servir ao filho de Siegfried, o que o fará sofrer mais do que a morte. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.